E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse sábado teremos Atlético Mineiro e Corinthians, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo em Belo Horizonte e o Corinthians que busca aí uma vitória para tentar chegar perto aí do pelotão de frente do Brasileirão, né? Vamos ver se o Corinthians consegue se aproximar do G6 aí nessa rodada, dependendo do que acontecer em Belo Horizonte. E para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto contra o Atlético, né? Bom, o possível time que eu coloquei aí, eu não vi prévia nenhuma, tá? Eu coloquei aí um time que eu acho que pode jogar, tá? E eu coloquei Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Angileri, José Martínez, Ranieri, André Carrijo e Igor Coronado, na frente Romero e Yuri Alberto, né? Da escalação do último jogo, eu tirei o Maicon e o Breno Bidon e coloquei José Martínez e Carrijo, né? Esses dois foram poupados na quarta, iniciaram no banco, então eu coloquei eles aí para iniciar jogando, muito porque aguentar Maicon não dá, e Breno Bidon, enfim, né? Então, eu coloquei essa escalação. Assim, não sei se o Dorival planeja escalar mais ou menos esse time. E pelo que eu vi, galera, o Corinthians pode ter algumas voltas, né? Alguns retornos para esse sábado. Eu tava vendo aqui, ó, uma notícia do GE. Corinthians se reapresenta com Garro, Memphis e Mateuzinho mais próximos de retorno, tá? Então, talvez esses três voltem a ser relacionados para sábado, talvez, tá? Eu acho o Garro mais difícil, mas, enfim. Vamos ver se o Memphis volta, assim como o Mateuzinho. Tá aí, ó, trio fez parte da atividade com o elenco e pode retornar aos convocados para o jogo de sábado, né? Bom, eu imagino assim, na terça-feira, né, tem Huracan na Argentina. Talvez eles viajem, mas eu apostaria que contra Vitória e Grêmio, aí eles já estarão aptos para jogar, né? E que falta que eu sinto de Rodrigo Garro, gente, é sério, cara. Que saudade que eu sinto desse argentino. É sério, cara. O Garro faz muita falta pro Corinthians, mas muita falta. Assim como o Memphis fez nos últimos jogos, tá? E vamos ver se eles voltam aí. Agora vamos de retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro, né? E ao todo na história, 113 jogos com 43 vitórias do Corinthians, 40 do Atlético e 30 empates. Então o Corinthians tem vantagem aí no número de vitórias. Gols no confronto, 300 gols, 155 do Corinthians, 145 do Atlético, tá? Corinthians e Atlético por estádios, eles mais se enfrentaram no Mineirão, 40 jogos, e o Atlético 2 vitórias a mais, 16-14 no Mineirão, tá? Bom, o jogo desse sábado é na Arena MRV, tá? Que é o novo estádio do Atlético. E só foi um jogo lá, só um jogo, que foi ano passado, pelo Brasileirão, perdemos 2-1, tá? Corinthians e Atlético por campeonatos, mas se enfrentaram pelo Brasileirão, 78 jogos, e o Corinthians tem vantagem 32-26 em vitórias, tá? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Atlético, e o maior é o Cláudio, 5 gols em 7 jogos, tá? Depois vem Marcelinho Carioca, David, Luizão, Gambinha e o craque Neto, 4 gols cada um, Gil, Ivair, Souza e o Filó, 3 gols cada um, tá? O primeiro confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro foi no dia 30 de maio de 1929, há 96 anos, foi no amistoso e o Corinthians perdeu 4-2, tá? A maior goleada do Corinthians contra o Atlético no dia 12 de outubro de 1929, 11
11-2 pro Corinthians, cara. 11-2. Uma das maiores goleadas da nossa história, 11-2. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Atlético, 7 jogos, durou de 60 até 1970, tá? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Atlético Mineiro, tá? Nos últimos 4 jogos, uma vitória para cada e um empate, tá? A última vez que vencemos eles, há 2 anos, no Mineirão, 1-0 Corinthians, gol do Roger Guedes, tá? Então estamos há uns 2 anos sem vencer esse adversário, né? Enfim. E agora vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. 10ª rodada vai começar, tá? E vamos ver os jogos dessa 10ª rodada. 3 jogos nesse sábado. Às 6h30 tem Fluminense e Vasco, São Paulo e Mirassol. E às 9 horas, Atlético Mineiro e Corinthians, tá? Então o nosso jogo é às 9 horas da noite. Eu acho que vai passar no Sport TV, não vai? Sport TV e Premiere? Eu acho que vai. Enfim. No domingo, às 11 da manhã, Grêmio e Bahia. Às 4 horas, Palmeiras e Flamengo. Olha só que jogo, hein? Assim, eu não gosto do Flamengo, mas eu adoraria ver o Flamengo ganhar da porcada, né? Mano, porque se o Palmeiras ganha, aí dispara na liderança e pra pegar, enfim. Aí também às 4 tem Sport e Internacional. Às 6h30, Vitória e Santos. Às 8h30, Fortaleza e Cruzeiro. Na segunda tem Bragantino e Juventude às 8 horas. E quarta, dia 4 de junho, tem Botafogo e Ceará. Eu não sei porque esse jogo foi adiado, enfim. Mas Botafogo e Ceará na outra semana, dia 4 de junho, o último jogo dessa rodada, né? O Corinthians que abre a rodada, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá certo. O Corinthians que abre a rodada na 8ª posição, 13 pontos, tá? Então se o Corinthians conseguir vencer, talvez entre no G6, né? Tem que ver o Fluminense que pega o Vasco, o Bahia pega o Grêmio fora, o Ceará que também tá na nossa frente. O Ceará pega o Botafogo, mas o jogo é na semana que vem lá no Rio, enfim. Mas vamos ver, né? Dependendo de um bom resultado em Belo Horizonte, né? Dependendo, enfim. Corinthians e Atlético que estão empatados em número de pontos, né? Os dois estão com 13 pontos. O Corinthians está à frente pelo número de vitórias, 4-3 em número de vitórias. Por isso o Corinthians está na frente do Atlético na classificação, tá? Olha, gente, é o seguinte. Sobre esse jogo, o Corinthians que vem bem defensivamente nos últimos 3 jogos, né? Um problema crítico com o Ramon Dias era que o Corinthians toda hora tomava gols para times assim bem inferiores. A gente tomou gol para Velo Clube, para Água Santa, para Noroeste, 2 gols em casa para aquele time venezuelano na Libertadores, pelo amor de Deus. Então com o Ramon Dias era praticamente todo jogo tomava gol, né? E o Dorival, com o Dorival agora, são 3 jogos sem sofrer. Tá certo que nesses últimos 3 jogos, os adversários eram meio fracos tecnicamente. O Racing pior deles. O Santos também fraco ali, tiveram chances claras e não fizeram. E o Novo Horizontino, o adversário de quarta-feira, apesar de ser, organizado em campo, ainda assim apanha na questão técnica o Novo Horizontino. Então assim, pegamos adversários fracos, tecnicamente, certo? Tem esse ponto, mas com o Ramon Dias, com qualquer adversário, a gente tomava, né? Enfim, pelo que eu tô vendo, o Dorival Júnior tá tentando arrumar a defesa, fazer com que o time pare de tomar gols, né? Pra depois arrumar o ataque, né? É que ele tá inventando algumas coisas, o Dorival, que a gente tá tentando entender, mas, né? E o time vem jogando mal. São 3 vitórias por 1-0, certo? Nos últimos 3 jogos, 3 vitórias por 1-0,
Na teoria, excelente esse resultado? Sim, ganhamos, não sofremos gols, enfim. Mas o desempenho tá horrível, o desempenho. O desempenho tá deixando muito a desejar. E ainda mais com invenções do Dorival, a única invenção dele que deu certo, ou que tá dando certo, é o Félix Torres na lateral direita. Não é a única coisa, né? Então a gente se preocupa quando pegar um adversário mais forte, que no caso, na minha opinião, é o Atlético Mineiro agora. O Atlético Mineiro, pra mim, é mais forte que os últimos 3 adversários que o Corinthians enfrentou. Então vai ser um bom parâmetro para nossa defesa, pro nosso sistema defensivo, o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, porque o Atlético vai se impor, vai vir pra cima do Corinthians, então vamos ver o quanto o Hugo Souza vai trabalhar, o quanto a nossa defesa vai segurar. E claro que preocupa muito o sistema ofensivo, que tá muito pobre nos últimos jogos, né? Enfim, então vamos ver o que o Dorival e o time do Corinthians vai arrumar em Belo Horizonte. Aparentemente, o sistema defensivo melhorou um pouco, aparentemente, mas vamos ver como vai ser contra o Atlético nesse sábado. Vai ser um bom teste para o nosso sistema defensivo. Vamos ver, tá? E galera, mais uma coisa que eu quero falar com vocês é isso aqui, tá? Caso vai de bet. Augusto Melo, 2 ex-dirigentes do Corinthians intermediários são indiciados. Além do presidente do Corinthians, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé acabaram indiciados no inquérito da Polícia Civil, né? Gente, eu vou dar minha opinião sobre isso, que é o seguinte, tá? Independente se o Augusto Melo for culpado ou inocente, independente disso, eu acho que a questão é que é uma mancha pra gente o nosso presidente ser indiciado pela polícia, cara. De qualquer jeito é uma mancha, só pelo fato dele ser indiciado. Ah, mas se ele for inocente, se o Augusto for inocente, ele vai ter que comprovar isso perante a justiça, tá? Porque não tem ninguém culpado e ninguém inocente ainda. Foram indiciados. Ainda vai ter um processo, vai ter o Ministério Público ainda que vai ver isso aí, então vai ter um processo para averiguar tudo isso aí, certo? Mas só pelo fato de ser indiciado pela polícia, sendo o atual presidente do Corinthians, e ainda num caso envolvendo uma das primeiras coisas que ele trouxe pro Corinthians, eu acho que foi na primeira semana de gestão dele que ele trouxe a Vai de Bet. É justamente isso faz com que ele seja indiciado. Sabe? E eu digo de novo, eu repito, independente se o Augusto for inocente ou culpado, tá? Que vai ver isso é o Ministério Público, vai ter um processo, coisa e tal. Independente se for inocente ou culpado, o Augusto Melo vai tentar se defender e vai tentar provar a inocência dele. Aí vamos ver se ele vai conseguir ou não. Mas independente disso, só pelo fato de ser indiciado sendo presidente do Corinthians, cara. Pô, é complicado, cara. É complicado. A gente que depositou a nossa confiança nele, a nossa esperança, quando ele foi eleito presidente, a maioria comemorou, a maioria ficou feliz, não só por ele, mas principalmente porque a turma antiga finalmente foi embora. A Renovação e Transparência perdeu a eleição com o André Negão, né? Então a gente comemorou muito por conta disso, mas depositamos a nossa esperança e confiança no Augusto Melo. Pra quê? Pra 1 ano e meio depois, quase, ele ser indiciado pela polícia, sabe? Aí nos faz pensar muita coisa, sabe? Por exemplo, com Augusto Melo saindo da presidência, quem mais pode sair? Por exemplo, Fabinho Soldado pode ir embora? Alguns jogadores também podem ir embora. Talvez o Yuri Alberto realize o sonho dele de jogar na Europa. Talvez pinte uma proposta da Arábia para o Memphis Depay. Aí ele, vendo a crise que está o Corinthians politicamente, resolve ir embora. O Garro, que o Corinthians segurou no começo do ano, pode querer ir embora também em uma outra proposta, talvez.
quem mais pode sair se o Augusto Melo sair também da presidência, sabe? A gente fica pensando, quem mais pode sair com o Augusto Melo saindo? Entendem? Aí, e outra coisa que eu fico pensando, cara, depositamos a nossa confiança nele, certo? Aí, ele é indiciado pela Polícia Civil, certo? E de novo, só pelo fato de ser indiciado já é uma mancha. Se é inocente o culpado, vamos saber depois. Mas, cara, a gente fica pensando, por exemplo, se tem algum desgraçado, se tem algum infeliz dentro daquele Parque São Jorge, se tem alguém lá dentro que seria competente o suficiente para administrar o Corinthians de forma séria, de forma competente, pensando no Corinthians em primeiro lugar, a gente pensa, será que tem alguém lá dentro com essa capacidade? Porque pensamos que poderia ser o Augusto Melo. Não é verdade? Mas olha o que a gente tá vendo. E tirando esse fato dele ser indiciado, tem um monte de coisa também. Contratando um monte de cara pra base. Por exemplo. Sabe? Os problemas do fiel torcedor. Sabe? Vendo muita gente com pontos, sabe? Com muitos pontos no fiel torcedor. Sabe? Eu vi torcedor com 40, 50 pontos com dificuldade de comprar ingresso. Sabe? Então, essas coisas do fiel torcedor, de gente com dificuldade de arrumar ingresso, coisas da base também. Então assim, cara, a gente pensa, será que tem alguém lá dentro competente pra assumir essa merda e fazer uma gestão séria? Sem envolver caso de polícia nem nada? Será que tem alguém? Qualquer um, cara. A gente começa a pensar, será que tem alguém? Pô, Enfim, gente, agora o Augusto Melo vai tentar provar a inocência dele. E vamos ver, vai rolar um processo ainda, mas, cara, só pelo fato dele ser indiciado, cara. Mas enfim, né, gente, vamos esperar os desdobramentos desse caso pra ver, né? Enfim, gente, é complicado a nossa situação. É complicado. Mas vamos ver se o Augusto prova a inocência dele ou não. Vamos ver, né? Enfim. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu. Enfim, gente, eu vou dar meu palpite pra esse jogo contra o Atlético Mineiro. Como eu falei, é um jogo pra testar a nossa defesa, né? E vai ser um bom teste. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou apostar... Bom, eu acho que o empate, dependendo das circunstâncias do jogo... Dependendo das circunstâncias, talvez um empate fora de casa não seja tão ruim, tá? Mas eu vou apostar em 1 a 0 Corinthians, vai. Outro 1 a 0, outro gol de Yuri Alberto. Será a terceira vez seguida 1 a 0 gol do Yuri? Vamos ver, vou apostar nisso. E vamos lá pra cima do Atlético em Belo Horizonte. Vai ser um jogo difícil, eu sei disso, mas vamos lá. E vamos ver o que acontece. Dependendo das circunstâncias, o empate não é tão ruim, mas... Vamos ver o que acontece, beleza? Então é isso, galera. Comente o que vocês acham que pode dar esse jogo. Comente a opinião de vocês em relação ao Augusto Melo. E é isso, cara. É isso. Comente também o palpite de vocês. O meu é 1 a 0, gol do Yuri Alberto, beleza? E é isso aí, tá, galera? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!